E se o mundo não corresponde em todos os aspectos a nossos desejos, é culpa da ciência ou dos que querem impor seus desejos ao mundo? O lobo alfa, que mais tarde daria lugar ao seu lado, o macho alfa, parte de uma informação advinda de animais criados em cativeiro, com o objetivo de, através desses animais selecionados, sendo todos machos e sem vínculo parental, traçar alguma linha na criação de uma suposta hierarquia dominante, natural. Apesar do termo ser popular, já está em desuso no meio acadêmico pela sua pobreza de definição, além de totalmente manipulada, sendo esses animais submetidos a procedimentos semelhantes ao de uma prisão, onde através do estresse de suas alocações, alimentação, além do convívio social, o transformam em indivíduos ansiosos, sempre aguardando um possível perigo ao lado. Tudo parte de uma perspectiva de sobrevivência. Já na observação da natureza, o lobo é composto pelo pai, o macho reprodutor, e a mãe, a fêmea reprodutora, além de seus filhotes que com o tempo alcançarão a maturidade e formarão a sua própria matilha, termo mais utilizado para os lobos, onde o duelo por liderança é raro, já que os filhotes não lutam por hierarquia, sendo seu objetivo, ao alcançar uma determinada idade, a reprodução, que ao procurarem fêmeas para acasalar, destroem a possibilidade de um lobo criar consciência de desafiar o pai por alguma espécie de liderança, sendo na verdade uma construção de independência familiar, além de ser incomum a reprodução entre eles, com raras exceções, é claro. O termo alfa, então, é utilizado única e exclusivamente para a fêmea, que ao ter mais de um casal reprodutor na matilha, exerce a sua dominância, que também não é um evento comum. No fim das contas, a agressividade e a competição não são características do lobo propriamente ditas. Pensando nisso, eu trago agora um outro paralelo não tão moderno assim, mas que tem ganhado forças na rede através de outro nome além do conservadorismo, a Red Pill. Mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, mano, não vou tomar agora, que eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Com a criação da internet como conhecemos e a falsa utopia da liberdade de corpos, tornou visível a partir de 2013 o que seria no futuro o impeachment da Dilma Rousseff, marcados por episódios de misoginias nos mais diversos espectros sociais, sendo representados principalmente através de memes, um sintoma de algo muito mais enraizado na nossa cultura, a hegemonia masculina das redes. Afinal, a internet é masculina, branca, e acredito que isso não seja um consenso que parte do nada para o nada, já que nos últimos anos, principalmente neste janeiro em particular, se tornou visível a mixagem de realidades, sendo o virtual e o real parte de uma coisa só. Com a criação de fóruns e o desenvolvimento de grupos sociais virtuais, tornaram o que hoje o Twitter e a internet chamam de bolhas. Camadas da internet onde grupos retroalimentam as suas próprias narrativas, com o objetivo de, a partir do ambiente virtual, criar uma falsa noção de realidade, através do que é chamado fake news, bem como um falso entendimento do que se trata a consciência de classe. Assim como os lobos criados em cativeiro, o estresse gerado pelo capitalismo tardio, com suas competições a toda parte, com a baixa qualidade de vida, construindo um ambiente que, a partir das necessidades básicas sociais, gere uma ansiedade generalizada pela escassez daquilo que é minimamente necessário para sobreviver, colhendo em seu fruto uma violência que parte da busca por dominância, além da conquista da materialidade através do mérito, seja ela nas menores camadas. O poder de dominância sobre o outro é o que determina a liderança no capitalismo. Então é o que eu falo, mano, é você tratar uma mulher como você trata um cara que, sei lá, um morador de rua que você acha que não tem nada pra agregar com você. Red Pill ou Blue Pill se manifesta também em outras cores, como o preto, o magenta, o cinza, o lilás, o branco, além de outras vertentes, sendo a mais popular a Red Pill e a Blue Pill, a pílula vermelha e a azul. O conceito nasce do filme Matrix, onde a Red Pill seria a manifestação da realidade como ela é, e a Blue Pill um falso senso que tem o objetivo de esconder o que seria o natural. Através da Red Pill, um pensamento
conservador é criado usando a perspectiva do homem e da mulher. A família tradicional, podemos dizer assim, onde todo homem teria direito de exercer a sua masculinidade como ela é, bem como a sua liberdade sexual e a liderança da família, surgindo a necessidade com o passar do tempo, através dessas gerações, a renaturalização desses ideais, já que estamos em tempos onde esses conceitos não nos cabem, até certo ponto. Afinal de contas, não é à toa que isso tem se tornado cada vez mais popular. É possível observar que a sua raiz trata-se na verdade de uma busca por controle, sendo a mulher um objeto construído a partir do homem, e através da hierarquia ou uma espécie de monarquia, exercem privilégios dos quais a ditadura feminina moderna se recusam a aceitar, devido à sua liberdade sexual seletiva, segundo eles, além de buscar um ideal feminino submissivo, focando sempre em padrões de corpos, tanto masculinos quanto femininos. E é claro que isso é um comportamento que se inicia predominantemente nos mais jovens, e principalmente a partir dos 12, 13 anos de idade, começa a criar um senso de identidade ainda maior, onde ao sofrer frustrações do universo feminino, bem como a naturalização da pornografia, acabam por enraizar um pensamento distorcido da realidade material, onde as experiências virtuais e individuais ditam a regra, sendo realimentadas por uma comunidade altamente tóxica, gerando um ciclo vicioso, transformando o que seria um não de uma mulher, uma escolha de parceiro, se tornar um conjunto de indivíduos que não se encaixam no que na perspectiva de uma mulher seria um homem ideal, sendo algum deles levados até ao termo incel, que significa celibatário involuntário, onde por não se encaixarem no perfil programado do que seria o padrão feminino, o SHAD, são esquecidos e isolados do universo sexual e feminino, construindo uma narrativa de ódio à mulher. Por sua crença em um mundo do qual não pertence, graças às suas características físicas, surge a necessidade de compensar isso através de uma falsa intelectualidade, bem como um olhar totalmente voltado para o eu, buscando algum tipo de validação pessoal quanto às suas possibilidades de ser, podendo ser manifestado nos diferentes espectros das pílulas, já que os indivíduos eles transitam entre elas. Não necessariamente apenas homens podem ser red pills, tá? A mulher também pode ser. No final, o que interessa principalmente para um red pill é exercer a sua masculinidade, além de não demonstrar uma real empatia pelo universo feminino, o reduzindo apenas ao sexo sem compromisso, já que nenhuma mulher valeria a pena o risco de qualquer tipo de relação ou vínculo, sendo sempre o homem ditando e a mulher seguindo, sem questionar. Mas também existem aqueles que se utilizam da sua filosofia da red pill em busca de uma vida com mais harmonia, visto que com o entendimento da realidade, podem aprender a se adaptar de acordo com as suas necessidades, pois um alfa é um rei, um líder do qual aqueles que o rodeiam devem obediência. E como isso se manifesta no entretenimento, por exemplo, Breaking Bad. Não consegue respeitar o homem se ele não tiver acima dela, porque o homem é mais forte, pelo menos um o homem pouquinho. é mais alto. A mulher precisa estar um pouquinho abaixo do cara pra respeitar o cara. Bom, vamos aos fatos. O Walter White desenvolve o seu câncer no início da série, após completar os seus 50 anos, tendo os eventos da série se passando apenas no período de 2 anos, além de ter um filho com paralisia cerebral e uma mulher grávida. Walter White é um professor de química do ensino médio, e não tem um salário de acordo com as suas capacidades intelectuais, bem como se utiliza de outros serviços para poder completar a sua renda, como é o caso do trabalho no Lava Rápido. Antes da sua vida atual, ele também já foi sócio de uma empresa que atualmente é multimilionária, mas que não obteve parte alguma, já que desistiu da empresa antes que isso acontecesse. Claro que foi uma desistência por conta própria. Percebendo o homem que se tornou, Walter busca uma maneira de suprir as necessidades de sua família, já que ele está partindo dessa para pior, e tendo expressado pela perspectiva dele ao longo de sua vida, nunca podendo oferecer aquilo que tinha de fato a oferecer, uma vida de frutos cheios de fracasso, chegando aos 50 sem construir patrimônio algum. Bom, se você já assistiu a série, já sabe o que ele se torna: um produtor de produtos ilícitos. Vamos
dizer assim, né? Já que essa seria uma maneira de ele usar as suas habilidades como um químico excepcional, como ele é, e juntar o dinheiro rápido para sua família, afinal ele já tá perto do fim, agindo a qualquer custo para poder alcançar os seus objetivos, cometendo todo tipo de atrocidade que se poderia cometer em busca de uma autoafirmação masculina e de sua figura como liderança de uma família fragilizada, que é evidenciado ainda mais após a derrota do Gus, o seu maior inimigo até então, onde ele faz uma ligação para sua esposa Skyler, aquela que não acredita nele, né, não acredita, para se gabar da sua conquista. Por estar perto da morte, esse sentimento de autoafirmação é que se evidencia ainda mais, mas já existindo antes mesmo da série começar. E por que eu digo que seria antes mesmo da série começar? A julgar pela situação familiar do Walt, ele está casado com a Skyler há pelo menos 20 anos, já tendo passado por toda uma experiência de casado, bem como uma paternidade complicada, que se evidencia em uma vida de rotina clichê, do qual ele já está cansado de vivenciar. Ser o Heisenberg significa estar acima de tudo e de todos, recuperar aquilo que lhe foi tirado pelo tempo, como acaba acontecendo no fim. Eu vou deixar na tela 2 exemplos do que costuma se dizer a respeito da Skyler White, a esposa do Walter White, tendo essa sempre a mesma narrativa. A mulher que contraria o seu marido doente, que se sujeita à vida de crimes dele, além de insensível e adúltera, sendo tão criminosa quanto ele ou qualquer outro. Agora eu vou deixar uma narrativa predominante da linha Red Pill. E o principal, as mulheres modernas não valem nada, não servem para casamento. Nenhuma delas é amigável, feminina, leal e respeitosa. Todas são fúteis, masculinas, narcisistas, mimadas, infantis, irresponsáveis, interesseiras, amargas e promíscuas. Elas querem a autoridade de um homem, os privilégios de uma mulher, as diversões de um adolescente, as preocupações de uma criança e as responsabilidades de um bebê. Exigem que o homem seja seu provedor, protetor, amigo, amante, psicólogo e o que elas têm a oferecer. Apenas sexo? Qualquer prostituta pode oferecer isso. Elas nunca exigiram tanto oferecendo tão pouco. Elas querem homens tradicionais, mas elas próprias não são tradicionais. Feminismo é a resposta mais ingrata das mulheres para com os homens. No início da série, a Skyler está grávida do seu segundo filho, sendo o primeiro, como citado anteriormente, tendo paralisia cerebral. Além de tudo, Walter está em estágio avançado de câncer, em um momento onde a sua família está completamente vulnerável financeiramente, já que além de não terem um salário digno, também não possuem plano de saúde, lá no famoso país de primeiro mundo. Durante todo o processo, após a descoberta do câncer do Walter, ele age de maneira misteriosa, aparecendo com celulares diferentes, mentindo sobre perdas de memória, deixando a Skyler, que já está grávida, ainda mais preocupada com a situação atual do seu marido, que é importante lembrar, vem de uma relação de provavelmente mais de 20 anos de casado, sendo algo a se questionar naturalmente do parceiro. Afinal de contas, é uma mudança muito repentina na vida do Walt. Pelas palavras do autor da série para New Yorker, abre aspas, na época que a série foi para o ar, Skyler era inequivocadamente detestada. Acho que isso sempre afetou Anna Gunn e posso dizer que sempre me afetou, porque a Skyler, a personagem, e Anna não fizeram nada para merecer isso. Ela interpretou o papel tão bem, percebo olhando em retrospecto que a série foi manipulada no sentido que a história era contada pelos olhos do Walt, mesmo quando ele não estava presente. Devido a essa semiótica, a ação de Skyler de compreender o marido, bem como buscar combater os seus comportamentos controversos, a faz ser contra aquilo que Walter deseja em seu interior, até mesmo quando não está presente em cena, nos fazendo através da construção da vilanice de Walter, que é importante salientar que ele é sim um vilão, através dessa construção gerar uma inversão de valores no espectador que está assistindo a obra sem conectar os devidos fatos, que pode acabar acontecendo de não considerar, apenas abordando a perspectiva do Walter, sendo Skyler o único elemento capaz de quebrar esse ciclo vicioso de violência e ação, já que ao fazê-lo causa um incômodo maior no espectador do que o próprio Gus, que está atraindo o Walt cada vez mais para essa perspectiva violenta de si, finalizando assim o autor o ponto relevante da pauta, abre aspas, nem o Gus, seu arqui-inimigo, sofreu essa animosidade, afirmou a New Yorker. Ao longo da série, a Skyler busca o divórcio de Walter, mas sofre
sofre uma resistência dele, que ao se ver refém dos contextos levados por Walter, encontra através de Ted uma forma de afastá-lo do seu ciclo social, que mesmo ajudando o Ted depois, com o dinheiro do próprio Walt, só o faz porque o Ted poderia ser investigado por sonegação, aproximando a polícia de Skyler e consequentemente podendo trazer a polícia para mais perto do Walter. E mesmo quando ela resolve ajudar o Walter nessa vida de crimes dele, né, no caso ajudando ele com um lava rápido, que ele eventualmente compra do seu ex-chefe como uma forma de demonstrar dominância sobre quem antes era dominado, tem a presença da Skyler agindo como sempre agiu, como uma figura de suporte, tendo dessa vez tentando ajudá-lo e recuperar a sanidade do seu marido, lembrando que ela já está casada com ele há muito tempo. A Skyler não é santa por suas ações, mas é vítima de um sistema que estava além das suas expectativas, fazendo com que a cultura Red Pill, homens indo pelo seu próprio caminho, caiam como uma luva na narrativa da série. O fato de Skyler não servir o Walter e sim buscar mudá-lo ou moldá-lo, como diria o Campari Man, aproxima principalmente o público masculino para uma destruição desproporcional à moral de uma personagem e atriz, tendo a sua régua a mesma para qualquer outro inimigo apenas por ser mulher de Walter. A traição seria pior do que qualquer outra coisa que o Walter poderia ter feito. Significa quebrar o que o Walter representa como um homem numa perspectiva conservadora. Mesmo errando, a Skyler está longe de ser aquilo que descrevem, sendo no fim perdoada até mesmo por Walt, que reconhece as suas próprias atitudes quanto a Skyler e a todos os outros personagens ao longo da série. Isso não significa que você precisa gostar da Skyler, mas a chatice dela não é métrica de moral, ou do que é ético. Se ainda assim nada do que eu disse faz sentido, então o que estaria o Walter fazendo nesse momento, se não buscando reafirmar a sua masculinidade e a dominância na sua família? A ideia de ideologia é inseparável da ideia de poder e dominação. É uma parte não destacável do conceito de que qualquer ideologia é do interesse de alguém. Os governantes fazem sua dominação segura por meio da hegemonia ideológica.